estamos aqui com mais um episódio. Demoramos para começarmos a regravar mais uma série. Estamos aqui com mais um Pod Vida, o podcast da Univida. Eu sou a Ângela Maria, estou aqui novamente com a Grace Mara e hoje recebendo um participante que foi muito cotado e esperamos meses para que ele viesse aqui no nosso podcast. Então, hoje eu vou apresentar ele, né, Grace? Assim, só um pouquinho do que ele falou. E aí, depois ele vai falar mais um pouquinho sobre a sua vivência, né? Sobre suas experiências aqui em Tangará da Serra. Antes de eu apresentar ele, Grace, dá um oi aí pro pessoal. Com certeza estava com saudade de nos vermos. Espero, né? Ou não, né? Não sei. Assim. Mas para nós é um prazer estar com aqui certeza. Novamente. E um prazer ainda maior trazer esse parceiro, o Dr. Eli Ambrósio, né? Que eu tenho muita honra em estar aqui, te olhando e conversando. Uma admiração imensa por você. Obrigado, igualmente. Isso mesmo. Olha, gente, eu vou ler só um pouquinho aqui do que ele faz. Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, ele é médico especialista em saúde da família e da comunidade. Ele é pós-graduado em saúde pública, medicina intensiva e geriatra. Nosso muito obrigado por você estar aqui conosco no nosso Pod Vida. E fala aí um pouquinho sobre você e sobre sua vivência e seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Fico halagado aí de ser esse parceiro que você disse e a gente vem aí com um pouco de experiência ao longo aí desses 22, 23 anos como profissional na área da saúde. Eu sou um cidadão tangaraense, nasci em Tangará da Serra, né? Meus pais eram pioneiros dessa cidade e me formei, me graduei em medicina. E ao longo da minha trajetória, do meu trabalho, eu me identifiquei com essa necessidade de atender o paciente idoso. Trabalho ainda em terapia intensiva com pacientes críticos e sempre observava que esse paciente, ao receber alta da UTI, muitas das vezes não faltava um profissional para intermediar essa transição entre a sua recuperação pós-crítica, né? E o acompanhamento aí no seu processo de envelhecer. Fui ganhando aí alguma experiência nesse sentido e buscando mais conhecimentos para poder oferecer à população um atendimento mais direcionado a esse público que no Brasil, a cada dia que passa, aumenta, né? A expectativa no Brasil é que nós tenhamos nos próximos 20, 30 anos quase que o dobro de pessoas idosas, né? E junto com elas todas as suas comorbidades, doenças e complicações que possam surgir. E aí engajado em fazer com que isso diminua, né? Melhorar a qualidade de vida desses pacientes para ter um futuro com qualidade, um futuro melhor. E nós, né? Nós queríamos muito te trazer aqui por conta da sua especialização e da tua vivência, justamente porque os nossos podcasts, quem nos acompanha, nós falamos sobre viver e morrer. E nós acompanhamos sobre esse tema uma médica também geriatra, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, onde ela fala muito sobre essa qualidade da velhice e do como morrer. Então, isso nos motivou ainda mais em saber que você é um seguidor dela, que também é adepto às ideologias dela, ao pensamento dela, em estar vindo aqui conversar. E qual o objetivo dessa conversa? É para aquele que estiver nos ouvindo fazer sentido para ele e, com esse fazer sentido, poder fazer algo por ele ou por alguém da sua família ou algum amigo. Que bacana, muito bom. E aí, a Grace já citou a doutora, né, Ana Cláudia, e eu vou ler uma citação aqui que escrevemos, que é: quando nós entendemos que a morte é uma possibilidade real a qualquer momento, a gente ganha a chance de viver a vida com mais inteireza e com mais verdade. Aí a gente faz aquela pergunta profunda, né, que a gente falou, é filosófica. Você acredita que a doença liberta? Então, a morte, ela pode chegar em qualquer momento ao longo do ciclo da vida, né? Logicamente que é mais comum e é mais normal que ela venha no final do envelhecer, né? Para isso, a medicina, a ciência busca alternativas desse prolongamento da vida com qualidade,
mas sabemos que se não formos de novos, de velhos não escaparemos da morte. Eu procuro entender que para conversarmos um pouquinho sobre morte, precisamos ver na parte do paciente, da pessoa que está sendo acompanhado, como ela entende o processo do morrer, né? Como é a sua percepção, como ela está envolvida socialmente, espiritualmente, como que ela entende esse processo do adoecimento e da morte. Para muitos, na minha trajetória, observei que a morte foi alívio, foi esperada. E para muitos que acompanhei, a morte chegou de uma forma muito precoce, muito traumatizante, e não estavam preparados para esse momento. Então, eu sempre observo esse período na individualidade de cada pessoa. Entendi. Ela é a autora do livro, né? Ela fala muito sobre como nos prepararmos para a velhice, né? E nós vivemos num país que começou a envelhecer agora. No início, você até acabou de falar os dados, né? De quantos seremos. Então, assim, nós não somos preparados para, pelo menos politicamente, dentro da nossa cultura, para viver uma velhice. Né? Então, isso me causa, assim, hoje minha mãe, ela está com 72 anos, né? Eu, quando era mais nova e olhava para uma pessoa de 72 anos, eu achava uma pessoa velha. Hoje eu olho minha mãe com 72 anos e já não acho mais uma pessoa velha. Tanto que quando você vê alguém falecendo com 80 anos, eu me pego e falo, nossa, faleceu novo. Mas lá no passado, não. Então, e eu percebo assim, a minha mãe, hoje ela faz atividade física, acorda, segunda, quarta e sexta, 5 horas da manhã, vai para academia. Entendo que ela está buscando uma forma de se preparar para a velhice por conta de ter visto a mãe já... depois dos 80, acho que praticamente já não andava, já não viajava, conseguia ler o livrinho dela sentadinha no sofá, mas não tinha mais uma qualidade de vida, alguma vida que falar, nossa, vale a pena viver. Mas mesmo assim, ela queria viver. Isso também eu acho muito curioso, né? Às vezes você olha para a pessoa, ela está sofrendo muito, né? Você, aos teus olhos, olha e julga que está sofrendo, mas se você pergunta se quer morrer, ela não quer morrer, ela quer viver. Isso acontece muito no teu consultório, com os teus pacientes. Com certeza. E qual que é a essência desse querer viver, mesmo estando num estado que, aos olhos dos outros, não há qualidade? Para o paciente, há qualidade? Então, ao longo do tempo, a gente observou que o perfil das doenças, elas foram mudando. Anteriormente, como você disse, as pessoas morriam mais jovens, né? Com 40, 42 anos, 44 anos. Então, nós observávamos que as pessoas morriam por doenças agudas, né? As doenças infecto-contagiosas no passado mataram muita gente, né? Tuberculose, né? Os casos, as pneumonias, as infecções abdominais, né? Os traumas, não que hoje não aconteça, até com as causas externas, até hoje ainda tem grande proporção. Mas o que a gente observou ao longo do tempo foi o aumento da expectativa de vida e a mudança no perfil das doenças que levavam para a morte. Hoje, a população está se tornando mais longeva porque melhorou-se a educação, qualidade de vida, a parte de sanitarismo, né? Alimentação, o que se come, se melhorou muito, qualidade de vida das pessoas e com isso eles se tornaram mais longevas. Mas o perfil da doença mudou também. Hoje nós temos um público com mais doenças crônicas, né? As pessoas hoje morrem por complicações da hipertensão, da pressão alta, do diabetes, né? As doenças pulmonares obstrutivas crônicas, o enfisema pulmonar, por complicações de hábitos errados, como o cigarro, como a bebida alcoólica. Então, hoje se vê pessoas chegando nos seus 80 anos trazendo uma certa carga ainda dessas doenças crônicas. Ainda sofrem. A gente percebe que vem reduzindo, porque algumas mudanças que foram se inserindo ao longo dessa curva veio trazendo muito resultado positivo. Como você disse, hoje os idosos já estão mais praticando atividade física, bebendo mais água, dormindo melhor, né? Produzindo uma higiene do sono mais adequada. Isso traz benefícios.
Eu tenho um grande professor que admiro muito, que ele diz o seguinte: nós somos reflexos das reservas que nós temos. Então, se eu quero ter um cérebro com uma boa função cognitiva, esse meu cérebro ele se privilegia de algumas coisas que eu tenho que oferecer a ele. Repouso, sono reparador, menos estresse, né? mais tranquilidade no dia a dia, saber resolver os problemas com mais empatia. Isso aí traz muitos benefícios. Fazer algo diferente, né? Também a autora sempre fala que eu não gosto de fazer aquilo, né? Quando a pessoa está chegando. Não, mas mesmo que você não goste, vai experimentar fazer algo diferente, que isso vai fazer com que você tenha uma perspectiva maior. E falando das funções cognitivas, o cérebro, ele se beneficia do algo novo que você está dizendo, né? Vai aprender a tocar um violão, né? Mesmo na velhice. Mesmo na velhice, né? Vai praticar um exercício às 5 horas da manhã. Ou se programa ao longo do dia para tirar um tempo para você cuidar do seu eu, né? Às vezes você está passando a maior parte do tempo cuidando de outras coisas e deixando você de lado, né? Porque o cérebro, ele se regenera. Isso? Ele tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade. Então, o fato de você colocar, mesmo estando uma pessoa idosa, já colocar algo novo para o seu cérebro, é como se novas células o tempo todo nascessem. Esse estímulo faz com que o cérebro crie novos caminhos e ative, inclusive, áreas que já haviam deixado de funcionar. Isso está provado na neurociência, né? Nós somos reflexos do estímulo diário constante. Né? Nós temos o fenômeno da atrofia por falta de uso, né? Se você não usa, se atrofia, entra em desuso, entra em disfunção, perde-se a função. E nós queremos que os idosos cheguem no extremo da vida mantendo funcionalidade e independência. São os dois princípios assim que tem que se manter para que se tenha qualidade de vida. Não depender de ninguém e ser capaz de tomar suas próprias decisões, que é a autonomia, né? Isso é o mais importante. Para isso, tem que alimentar o cérebro com coisas novas. Constantemente. Lição número 1, então. Isso. Legal. Eu tô lembrando dos meus pais, né? Que já são bem independentes. Meu pai, independente. Ele tem já 71, mas ele tem 2 cirurgias na cabeça e a coluna dele é ferrada. Mas ele anda de bicicleta. Então, ele pega a bicicletinha dele e anda, e não para de mexer na chácara, em tudo quanto é coisa, ele está mexendo. Aquele ali é o castelo dele, né? Isso faz com que ele seja funcional, Sim. Né? Dentro dessa funcionalidade dele, a gente pode inserir outras coisas, não só a bicicleta, né? A hidroginástica, né? O exercício resistivo, que é melhorar quadril, melhorar joelho. Por quê? Porque o idoso ele vai se tornando frágil e está mais propenso às quedas, né? E as quedas levam a fraturas, né? Fraturas levam tempo de acamados. O acamado leva a infecções e leva à morte. Então, na verdade, é uma trajetória frequente e comum e diária que a gente vê o tempo todo. Então, o idoso que tem um bom quadril, uma boa resistência de membros inferiores, dificilmente ele vai cair. Então, a gente precisa trabalhar o exercício resistivo, a musculação, né? E a cabeça? Os bons pensamentos, a energia. Porque eu já ouvi falar assim, ó, uma cabeça boa segura uma perna fraca, mas uma perna forte não segura uma cabeça fraca. Então, nós somos um conjunto de tudo isso, né? A parte espiritual, a parte mental, a parte da atividade física, o alimentar, né? Se o paciente também, se o indivíduo não faz uma alimentação saudável, ele vai tendo deficiências ao longo do tempo, carências nutricionais, de oligoelementos, de eletrólitos. Hoje, 65% dos nossos idosos são desidratados. Tem um estudo no Brasil que diz que a maioria dos nossos idosos não bebem água, né? Então, uma queixa muito comum dentro do consultório é tontura. E a maioria das causas da tontura é desidratação. E não bebem água por quê? Esquecem, não têm o hábito, não adquiriu o hábito. O que a gente tem? Porque nós bebemos água, né, hoje. A tendência é que na velhice também continue bebendo água? A tendência é que diminua, porque na velhice você vai perdendo as suas papilas gustativas e os receptores da sede vão diminuindo.
Por isso que o hábito de beber, se você conseguir fazer com que ele fique na manutenção, é o ideal. Né? Então, sempre oriento os familiares assim, tem um idoso na sua família, toda vez que você for beber água, ofereça a ele, que provavelmente ele não estará com sede. Mas ele tem aquela obrigatoriedade de fazer a manutenção do beber água, porque senão ele vai desidratar. E aí chegará as doenças, né? Doença renal crônica, descompensação das doenças crônicas, né? A tontura, o desmaio, as síncopes, né? Levando a fragilidade, a queda e a fratura. Isso é muito importante. Muito bem, já tem o primeiro recado aí para os nossos ouvintes. Vamos beber água. Vamos beber água. Praticar exercício físico. Físico, atividade física. Alguma coisa nova, aprender alguma coisa nova Aprender também, alguma coisa né? nova. Isso mesmo. Nós podemos agora falar um pouquinho sobre o cuidados paliativos? Eu acho que a gente podia falar um pouco se como viver um processo saudável diante da doença. Que eu acho que isso pega demais, entendeu? Você é diagnosticado com uma doença, principalmente as doenças em fase terminal. Tem médico que fala para o paciente. Você fala para o paciente ou você chama um familiar para dar o recado para o familiar, para depois você é a favor de jogar limpo, no sentido de falar a verdade, ou você prefere que um familiar prepare esse paciente para receber uma notícia de uma doença de fase terminal? Primeiro, precisamos definir muito bem claramente o que é doença, né? Doença é um processo patológico, né? Que tem diferentes fases, fase aguda, subaguda, crônica. Tem doenças que são curáveis e tem doenças que são incuráveis, né? Tem doenças que o seu processo é reversível e tem doenças que o seu processo é irreversível. Dentro desse cenário do avisar o paciente, eu acho que toda pessoa tem direito a saber o que passa com o seu corpo, quais são os prognósticos, né? Ou seja, o que vai acontecer com ele no futuro. Mas o médico tem que ter a sensibilidade de entender o que aquela informação pode trazer para o paciente. Por isso que a relação médico-paciente ela é muito importante, né? Eu digo assim que é pedra fundamental, né? Eu entender como o paciente vai entender esse processo de doença. Principalmente se tratando de uma doença irreversível, onde o paciente vai cursar com uma terminalidade, com fim de vida. Então, entendendo isso aí, nós tratamos de abordar esse paciente. Se eu entender que para o paciente o ato de falar sobre a doença não vai trazer nenhum prejuízo naquele momento, nós passamos. Mas se percebermos que pode trazer prejuízo, o ambiente familiar é muito importante. Então, nesse contexto, nós orientamos paciente e família. E em cima disso aí, traçamos os propósitos para tratar essa doença, né? Qual vai ser o mecanismo que possa se chegar à cura. Então, nós recebemos no consultório pacientes em diferentes estágios, né? Vai chegar paciente para nós que nós vamos fazer o diagnóstico e sentar e abordar conduta terapêutica, mas vai chegar o paciente que já é conhecedor da sua doença e está no processo da doença. E a gente tem que entender como que ele vem aceitando esse processo da doença e aí trabalharmos o que se pode ser feito nesse sentido. Uma coisa é certa, sempre tem o que fazer. O médico nunca deve chegar para o paciente e dizer, olha, não temos o que fazer mais para o senhor. Isso não se deve fazer. Nenhum profissional da saúde deve tirar a esperança do paciente. Logicamente, esperança e enganação parece ser uma coisa tão próxima, né? Mas o paciente ele tem direito de saber sobre o seu processo de doença e as expectativas de vida ou de morte. Isso tem que ser um assunto colocado na mesa e conversado e o médico procurar entender o que o paciente entende. E entender também o que o paciente quer. Isso. Que foi o que nós conversamos informalmente, né? Sim. Decidir se ele quer, de repente, morrer em casa ou morrer numa UTI. Falando de terminalidade, cuidar de fim de vida, é isso mesmo. Perceber da parte do paciente o que ele pretende. Nós falamos em conversa informal sobre as diretivas antecipadas de vontade, né? Hoje se trabalha, uma vez observada que a doença está num curso irreversível,
onde o paciente entra na fase de terminalidade, onde já não se trata mais a doença, se trata o doente, a pessoa. Então, o foco muda. Você para de olhar para a doença e passa a olhar para o doente. E isso é tratamento paliativo? Isso é tratamento paliativo. Então, você passa a olhar para o paciente, para os familiares e o seu entorno, né? Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos diminuir sofrimento, melhorar a qualidade de vida, programar a evolução progressiva que poderá chegar à morte. Observar todas as diretivas antecipadas. O que eu quero para mim? O que eu quero deixar preparado para minha família? Qual que é o meu objetivo? Onde eu quero morrer? Como eu quero que o meu corpo seja tratado quando eu morrer? Qual é a cor da roupa que eu quero usar? Entendeu? O que eu vou fazer com os meus bens? Qual é a minha vontade? Então, hoje, o cuidado paliativo, ele trata precocemente de todas essas situações, acompanha todo o trajeto do paciente ao longo desse processo e se cuida, inclusive, no luto e no pós-luto. Você tem alguma história para contar que você admirou aquele paciente, a forma como ele lidou com tudo aquilo? Você tem alguma... Eu tenho muitas histórias interessantes assim, ao longo da nossa experiência, né? Eu tenho desfechos bons, como a gente tem desfechos ruins. Quando você me perguntou sobre a aceitação da morte, né? Tive situações em que a morte chegou, a situação do morrer chegou, e o paciente não estava preparado para aquilo, ele não queria a morte, né? Ele chorava porque ele tinha intenção de viver. Então, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? A gente traz para ser nossos parceiros psicólogos, né? A equipe de suporte fisioterapêutica, nutricional, que possa dar um suporte e ajudar nesse momento tão difícil, para que a cada dia essa pessoa vá melhorando a sua percepção da sua doença, entenda que é um caminho irreversível para que ele possa morrer bem. Mas eu tenho vários pacientes nesse sentido. Me fale agora na memória se há alguém que eu poderia trazer. Mas uma coisa eu observo com muita clareza, Grace, como eu trabalho muito em terapia intensiva, eu vejo que quando o paciente está no leito, de frente para o relógio, onde ele entende esse processo, as pessoas fazem muita reflexão. E são reflexões boas e reflexões ruins. Mas é um dilema que cada um chega um momento precisa de suporte para passar esse momento, né? E nós temos procurado fazer isso, nos capacitar para poder ajudar as pessoas nesse momento. Eu tive uma senhora que a gente cuidou, Dona Olívia, de família bem conhecida na cidade, que a família preferiu que os últimos momentos fossem em casa. Então, dentro desse atendimento, nós tratamos de não deixá-la sentir dor, não deixá-la sentir falta de ar. A gente priorizou bastante a proximidade dos filhos, dos netos próximos do leito. Então, o processo de passagem foi muito tranquilo. É como a gente disse, né? Dentro do cuidado paliativo entra a questão da espiritualidade. Como é a transcendência, o entender do paciente nesse processo de partir. Então, isso é muito bacana. E nunca desistir do paciente, né? Acho que a família, assim, nunca pode olhar para aquele membro, aquele patriarca, aquela matriarca, aquele vô e aquela avó, olhar sempre que há algo para ser feito, né? Sim. Eu vejo isso, né? Porque mesmo nos últimos momentos, são momentos importantes para toda a família. E se eles estiverem amparados com um bom profissional que tenha esse grau de espiritualidade, esse entendimento, passa diferente. Com certeza. O apoio da família e o entender do processo faz com que a situação seja bem mais fácil. De se entender e de se aceitar. O processo de aceitação, ele não é rápido. Ele tem fases, né? Mas fica mais fácil. Quando se entende e se tem uma proximidade com a pessoa, com o familiar que está passando por isso aí. Eu observo com muita frequência que famílias que são separadas ou que não são muito próximas, nesse momento, esse desfecho é mais difícil.
Da aceitação também. Da aceitação do processo de morrer. Uhum. Grace, informalmente, ele perguntou para mim, onde eu quero morrer? Se é no hospital, se é em casa. E você, já decidiu? Eu falei em casa. Em casa? Você? E você? Você sabe que eu não tenho medo da morte. Eu sempre peço para a morte ser minha amiga, sabe? Eu tenho medo de sofrer e que os outros que estejam ao meu redor sofram. Eu preciso trabalhar isso muito em mim, sabe? Eu, tipo assim, se eu descer essa escada, bater a cabeça e fui, entendeu? Não tenho problema com isso, porque eu sei que os meus filhos, a minha família vai seguir em frente. Agora, de adoecer e dar trabalho, sabe? Isso eu preciso me preparar. Eu percebo que isso é uma preocupação de quase todas as pessoas, né? Eu não quero ser uma carga, eu não quero fazer que ninguém sofra, não quero dar trabalho, né? E aí volta a nossa fala anterior, né? Esse envelhecer, nós precisamos produzir reservas, né? Precisamos nos alimentar bem, dormir bem, tratar as patologias de forma correta, para evitarmos as sequelas, né? A gente vê pelas ruas da cidade, não é difícil, você andando na cidade, você vê pessoas às vezes com sequelas de doenças que poderiam ter sido evitadas, né? E aí entra as atividades que fazemos de forma de prevenção em várias etapas da vida, né? Se vacina as crianças porque se evitam doenças, se vacina o idoso porque se evitam doenças e complicações, né? Então é importante fazer o que nós estamos aprendendo que dá certo. Você disse, a expectativa de vida há um tempo atrás era 45 anos. Hoje a expectativa de vida para o brasileiro é 78 anos. O brasileiro. No mundo, 82. Então a expectativa de vida ela vem aumentando. E nós precisamos chegar na idade longeva com qualidade de vida. Então agora nós chegamos para o nosso final, né, dessa conversa de grande qualidade para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu espero que eles compartilhem entre eles, né? Os nossos conversem, né? Tenham coragem de conversar sobre, né? Isso, tenham coragem de conversar sobre. É para isso que estamos aqui com esse objetivo. Então, o senhor pode falar para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, uma mensagem final aí, né? Que, com certeza, como eu falei informalmente, para falar da morte tem que falar da vida, né? Então, deixa aí algum recado para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente para esse público, né? Que o senhor conversa sempre. Então, achei bacana a nossa conversa. Foi rápido. Acho que a gente passaria uma tarde inteira conversando sobre isso aí, sobre o assunto do envelhecer, né? Acho importante esse assunto. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E assim, terminar dizendo que nós somos reflexo do que nós fazemos hoje, né? O que você faz hoje com o teu corpo, com a tua vida, você vai ter o reflexo lá na frente. Então, deixo aqui algumas orientações que tenho feito no meu consultório. Alimente-se bem, o alimentar-se bem é comer de tudo um pouco, várias vezes no dia. Não é se comer muito que é alimentar-se bem. Tome sol, né? Saia para o ar ambiente externo, né? Faça com que você receba os raios solares no seu corpo. Se hidrate bem, beba água, durma bem, durma com qualidade. O teu sono precisa ser um sono reparador. Leia, o nosso cérebro ele é ávido pelo conhecimento, né? Leia, aprenda coisas novas, aprenda música, dance, pule, grite, se exercite, faça atividade física. Fazendo assim, você estará garantindo reserva para que você possa usufruir dessa reserva na tua velhice. Para que você tenha uma velhice saudável. E ao longo do teu envelhecimento, se a doença fizer parte, aparecer na sua vida, não desista, né? Procure uma orientação médica sempre. Aos profissionais da saúde, deixa a minha orientação, sempre procure oferecer para o paciente o seu melhor. Nunca desiste do seu paciente, nunca tire do seu paciente a esperança. E mesmo num caminho irreversível para a morte, sempre tem algo a mais a se fazer. Podemos dar amor, podemos dar calor, podemos tirar a dor e melhorar o dia a dia desse paciente e principalmente da sua família, que também estará doente junto com o paciente e precisará de apoio.
Gratidão aí por estar com vocês. Conte conosco aí para precisar. Muito bacana. Eu já vou deixar o convite para você voltar para conversar conosco. Claro. Eu acho muito importante, e a gente não teve tempo para conversar sobre o que a gente tem de dispositivo, ou o que a gente pode fazer para proteger, né? O pai ficou doente, mas os filhos estarem bem. E normalmente é um filho que acaba assumindo, né, o cuidado com o pai, mas como que a orientação para a família, né? O que fazer aí em torno desse membro da família que está doente para que a família não adoeça junto, Com né? certeza, um olhar diferenciado, né? E eu lembrei agora, tem uma amiga e ela perdeu a mãe já aos seus 90 e tralalá. E aí eles faziam rodízio, né? Para cuidar, cada momento era um filho que cuidava dessa mãe. Quando foi a vez dela cuidar da mãe dela, ela ficou 10 dias com a mãe, todos os outros filhos ela deu férias. Meus irmãos vão viajar. E ela falou, mãe, olha, nós vamos fazer de tudo o que você não pode fazer, que você tem vontade de fazer. Então, a mãe queria tomar uma cervejinha, ela dava cervejinha para essa mãe. A mãe queria fumar um cigarrinho, pois ela dava o cigarrinho. Pois ela falou, até tomar banho de sol de topless, eu deixei mamãe fazer, porque mamãe queria fazer. Foram os melhores dias que a mamãe teve, que bacana, porque, né? assim, a gente viveu, né? Então, para mim, que mensagem que ela deixou? Independente da fase que você esteja, do teu problema, viva. Porque ainda dá para viver. Foi isso que ela me falou com isso, deixando a mãe fazer todos os irmãos, porque tudo tinha regra, né? Horário para comer, horário para dormir, horário para tomar o remédio, quantidade disso, quantidade daquilo. Rigidez, né? Leva a cadeira de rodas para fora, traz a cadeira de rodas para dentro no horário certo, né? Aquela rigidez. E ela não, ela extravasou com a mãe. Eu achei muito bacana isso, porque também foi isso que essa filha guardou, né? Do que ela pôde fazer para a mãe nos momentos finais, Sim. né? E a importância de nós olharmos sempre com um olhar diferenciado para o cuidador. Muitas das vezes o profissional de saúde ele foca muito no doente, no paciente, e esquece um pouquinho de olhar aquele cuidador que às vezes está tão doente quanto quem ele está cuidando, né? E nós sabemos que o processo de cuidar também não é fácil. E essa pessoa precisa ter um olhar diferenciado sobre ela e dar a ela o suporte que ela precisa. Vai ser nosso próximo tema do nosso próximo podcast. Já convido o pessoal, Grace. Já tá todo mundo convidado. Faz lá, interage com a gente. Daí a gente mostra pro doutor Eli para ele abrir uma brecha na agenda dele, que é uma agenda difícil. Mas eu considero a pessoa ideal para estar aqui para ensinar a nós, né? Eu adoro gravar esses podcasts porque eu sou muito beneficiada. Eu aprendo muito. A gente vai aprender, né? Junto. Então, muito bacana. Eu gostaria muito que você voltasse aqui. Obrigado. Né? De verdade. Volto sim, com todo prazer. Informação é poder, e se a gente poder disseminar essa informação, a gente vai contribuir com a qualidade de vida de muita gente. Tenho certeza se disso. movimentar mais, né? Fazer mais atividade física. E beber água. Sim, muita água. Dá um tchau aí pro pessoal, Grace, para mim depois falar das redes sociais para eles. Obrigada, né? E como eu falei, interajam com a gente para que a gente possa interagir com os profissionais, principalmente aqui para a gente dar sequência ao nosso podcast com o Dr. Eli. De repente, coisas que nós não falamos aqui, que nós nem estamos pensando, mas que você considera importante ser abordado como tema, traz para a gente, que vai ser um prazer convidar o Dr. Eli para estar aqui novamente conosco, falando sobre algo que você queira também ouvir. Isso mesmo. Muito obrigada, pessoal, por estar nos assistindo mais um Pod Vida. E vou colocar aqui na descrição também o @ né, do Dr. Eli. E também das nossas redes sociais, @Memorial Santa Cruz, @Univida Plano Familiar e o nosso canal aqui no YouTube. É um prazer sempre estar com vocês. Eu espero que vocês compartilhem com seus amigos, seus vizinhos e que curtam essa ideia de compartilhar conhecimentos aí para o tangaraense e região Brasil, né, Grace? Porque estamos nas redes sociais. Nosso muito obrigado e até a próxima.